Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Risolda Farias e estarei com vocês para a nossa aula. Vamos lá? Olha aí, aula 31, revisão e avaliação. E agora sim, vamos à nossa revisão 2. Muito bem, pessoal. A nossa revisão da unidade 3 refere-se principalmente à eletrodinâmica e à física moderna. Trouxe primeiramente para você relembrar o que é a eletrodinâmica. A eletrodinâmica são definições envolvidas com as cargas elétricas em movimento, que nada mais é do que são os elétrons. Quando se fala quando se fala na eletrodinâmica, eu tenho aí grandezas envolvidas com a eletricidade, as grandezas elétricas. Vejam aí uma delas. A primeira, para os dispositivos elétricos, nós temos aí as grandezas elétricas. Para a eletrodinâmica, trouxe para vocês os dispositivos elétricos. Um deles que nós vamos ver agora é a tensão elétrica, representada aí pela letra U. E o que é a tensão elétrica? A tensão elétrica nada mais é do que a diferença de potencial. Em outras palavras, quando você observar diferença de potencial, nada mais é do que a dP. Entre dois pontos. Ela é fornecida para um circuito através de uma fonte de tensão. Nos dispositivos elétricos, a tensão é representada pela letra U. E nós temos aqui, em instalações elétricas, temos aqui um transformador, temos aí baixa tensão, alta tensão, temos o ramal de ligação e, em muitos casos, nós temos o ramal monofásico, o bifásico e o trifásico. Essa ideia para você dessa imagem é para te mostrar que eu tenho a definição da tensão elétrica, que nada mais é do que a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. E na tensão elétrica nós vamos ter aí, vejam, exemplos, de essa diferença de potencial, ou exemplos que envolvem aí geradores. Aí eu tenho pilha, tenho bateria, fonte da rede elétrica ou qualquer outra coisa que seja capaz de gerar uma diferença de potencial. Olha aqui, ó, DDP, diferença de potencial. Toda vez que eu tiver um objeto, um dispositivo que envolve aí, no caso eu trouxe a pilha, a bateria, fonte da rede elétrica. Se eu tiver um aparelho que vá me dar aí, que seja capaz de gerar uma diferença de potencial, que é a nossa DDP. Então, quando se fala em tensão elétrica, você tem aí que nada mais é do que a diferença de potencial elétrico. Vimos também o potencial ou a potência elétrica, representada pela letra P, outro dispositivo que envolve aí a eletrodinâmica. É a medida física que determina a rapidez com que um trabalho é realizado. No padrão do Sistema Internacional de Unidades, o SI, a unidade de potência é dada em watt, presente em aparelhos como as lâmpadas. Percebam que quando eu estiver falando aí dos dispositivos elétricos, eu trouxe para a nossa revisão temos aqui a tensão elétrica e que serão representadas aqui pela pilha, bateria, fonte da elétrica ou qualquer outra coisa que é capaz de gerar. Então, não esqueçam, toda vez que eu tiver algo que seja capaz de gerar uma diferença de potencial, eu tenho aqui o meu dispositivo ou os dispositivos elétricos. O primeiro, conhecido como a tensão elétrica.
Depois eu tenho aqui a potência elétrica representada pela letra P e a sua unidade é o watt, que é o nosso W. E o que é a potência elétrica? A potência elétrica é a medida física que determinada a rapidez com que o trabalho é realizado. No sistema internacional, nós temos aqui o watt, representada pela letra W. E ela está presente em aparelhos como lâmpadas, entre outros. Aí você tem aqui, ó. O nosso primeiro exemplo, eu tenho aqui uma figura, essa figura abaixo, mostra a chapa de especificações de uma máquina de lavar roupas. Percebam que nesse caso aqui eu tenho esse modelo. Nessa chapa estão identificadas 3 grandezas físicas, características do equipamento. Essas grandezas são, aí você vai olhar para, vamos imaginar aqui que eu tenho uma máquina de lavar e ela tem essa chapa de especificações, observem aí. Uma lavadora que chamamos aí de Limpa Bem, é o nome fictício, e o modelo, ele é um modelo de 2023, aí eu tenho aqui, ó, aqui representa a grandeza ou os dispositivos elétricos, que nada mais é do que a tensão. Vamos colocar aqui, ó. Tem uma resposta aqui. Aí você tem o primeiro, eu tenho aqui, que é a tensão. Como a gente já viu, tensão, que também é a diferença de potencial, que é a DDP, e a sua unidade é o volt, representada pela letra V. Mas aqui nós temos a voltagem. Como nós estudamos grandezas elétricas, eu vou chamar de volt. Mas se eu estiver colocando a palavra voltagem, professor, está correto? Você pode colocar, porém você sabe, quando se fala em grandezas elétricas, eu utilizo o volt. Aí você tem, ó, na limpadora, eu tenho hertz. Nós estudamos que quando eu estiver falando de hertz, eu tenho a frequência. Aí você tem aqui a frequência, que é dada em hertz, e tenho 450 watts, que representa aqui a potência. Vejam que eu tenho aí 3 grandezas que eu estou tirando da máquina de lavar com essa chapa metálica aí. Aí eu tenho a potência, essas 3 grandezas eu tenho que ela é em watt. Muito bem. Então, nesse caso aqui, você tem, ó, aí nesse caso aqui eu quero, nessa figura, eu tenho uma chapa de especificações de uma máquina de lavar roupas e nessa chapa estão identificadas 3 grandezas físicas que envolvem aí. Aí trouxemos, vejam, quando vier o V representa o quê? A tensão ou diferença de potencial, que é o volts. Se vier em hertz é a frequência e se vier em watt é a potência. Então, nesse caso aqui, eu quero saber quais são as 3 grandezas físicas que estão com essas características neste equipamento. Depois disso, nós estudamos a energia elétrica. Vejam que a energia elétrica, eu preciso ter uma fórmula. E que fórmula é essa? Para calcular a energia produzida, nós vamos representar aqui por EL, ou EL, ou E. Para isso, é necessário conhecer o tempo que o eletrônico, né, ou seja, o aparelho eletrodoméstico que ficou ligado e a sua potência. Aí eu trouxe aqui 4 exemplos representando aí a potência para calcularmos o consumo da energia elétrica.
Na geladeira, eu tenho uma potência de 110 watts. A TV, 55 watts. Ferro elétrico, 1.320 watts. E o chuveiro elétrico, 4.400 watts. Percebam que estamos falando aí sobre o consumo de energia. Representa a quantidade de energia elétrica utilizada, ou seja, consumida num determinado período. Este pode variar conforme a potência dos equipamentos, como nós estamos observando nesses exemplos aí, que envolve a geladeira, a TV, o ferro elétrico e o chuveiro elétrico. E você observa também que este pode variar conforme a potência dos equipamentos e a quantidade de minutos ou horas durante as quais permanecem ligados. Nesse sentido, o consumo de eletricidade é representado pela unidade quilowatt-hora, que significa que é a energia consumida. Vale a pena referir que as embalagens, então toda vez que eu falar das embalagens, eu observo aí que nos eletrodomésticos apresentam informações sobre a potência. Assim é possível extrair essa informação para realizar o cálculo. Saber calcular o consumo de energia é essencial para utilizar de modo consciente a energia elétrica. Toda vez que falar em energia, eu vou depender de quem? Dependo aqui, percebam, vou determinar, dependo do tempo e da potência. Então, não esqueçam, para fazer o cálculo, eu dependo do tempo e da potência. Muito bem. Aí você tem, vamos lá, utilizar a equação. Aí você lembra qual é a equação que nós vamos usar? Nós vamos usar esta aqui, ó. Energia elétrica. Como eu dependo da potência e do tempo, vai ser P, que é a potência, vezes o intervalo de tempo. E agora sim, que eu já lembrei da equação, vamos lá. Para o nosso exemplo 2. Na casa do Pedro, uma lâmpada, olha lá, uma lâmpada tem 60 watts. Aí você lembra, 60 watts é uma grandeza elétrica, é um dispositivo elétrico, logo é a potência, P. Potência vale 60 watts. Permanece acesa durante 5 horas por dia. O intervalo de tempo, ele está me dando aí na questão 5 horas por dia. Sabendo que quantos dias nós temos um mês. Por que eu estou falando dos meses? Porque na questão ele está me dizendo, determine a energia elétrica total consumida por essa lâmpada ao longo de 2 meses, expressa em quilowatt-hora. Vejam que eu tenho a potência, que é dada em watts, eu tenho o intervalo de tempo, que é 5 horas, só que ele está me dizendo em 2 meses. Como é que eu transformo? Sabendo que os meses que nós vamos fazer o cálculo equivale a 30 dias. Vejam aqui. Ó, os dados da questão. A potência vale 60 watts. O intervalo de tempo, ó, eu tenho 5 horas, aí você lembra aqui, ó, 5 horas durante 5 horas por dia. Aí eu tenho um mês, aí você pode estar se perguntando, professora, por que eu vou usar meses? Se não está dizendo, está sim, está dizendo aqui, ó, determine a energia elétrica total consumida por essa lâmpada ao longo de 2 meses. Então, eu não vou utilizar, nos nossos cálculos, eu não vou utilizar em mês de fevereiro, pode ser 28, pode ser 29, 31, mês de março, 31, não. Nós vamos usar o padrão aí, que são os meses que equivalem a 30. Logo, quando eu estiver falando de meses,
Se eu tiver 2 meses, eu tenho que transformar. Por isto que aqui, ó, eu tenho o intervalo de tempo vale 5 horas vezes 30 dias, porque ele quer saber quantos dias eu tenho aí em um mês. Logo, ele quer saber em 2 meses. Aí, depois que eu faço a transformação, eu tenho 150 vezes 2 equivale a 300. Achei o intervalo de tempo. E agora, vamos aplicar a equação da energia elétrica. Energia elétrica, aí aqui, ó, você pode ainda fazer assim. Energia elétrica vai ser igual a P vezes ΔT. Pode ficar assim. Energia elétrica, quanto vale a potência? 60 vezes o intervalo de tempo, que equivale a 5 horas vezes 30 dias em 2 meses. Logo, equivale a 300. Aí, aqui eu multiplico. 6 vezes 3, 18. Quantos zeros temos aqui? 3. Logo, 18.000 watt-hora. Mas aí você pode estar lembrando, professora, mas a unidade não é watt-hora, ela é quilowatt-hora. Logo, o que eu tenho que fazer? Dividir tudo por 1000. Energia elétrica equivale a 18 kWh, ou seja, você tem 18.000 dividindo tudo por 1000 equivale a 18 kWh. Se vier na questão o número que vier, se você fez o cálculo, achou em watt-hora, você divide tudo por 1000 para achar em quilowatt-hora. E agora, né, neste exemplo 2, envolvendo aí a energia elétrica. Muito bem, vamos fazer mais um que envolve aí a equação da energia elétrica. Olha lá. No exemplo 3, novamente no Pedro, só que agora a lâmpada, ela tem 60 watts, tá aqui. Permanece ligada durante 10 horas por dia. Diante dessa situação, determine a energia elétrica total consumida por essa lâmpada ao longo de 2 meses. Novamente, 2 meses para fixar bem. Expressa em quilowatt-hora. Então, aqui eu quero saber a energia elétrica. Aí você tem. Para calcularmos o tempo que a lâmpada permanece acesa mensalmente, em horas devemos realizar a multiplicação. Você tem aqui, ó, que se pede durante 10 horas por dia. E ele quer saber a energia elétrica total consumida ao longo de 2 meses. Aí eu quero encontrar primeiramente o intervalo de tempo. Aí eu tenho 10 vezes 30 vezes 2. 10 vezes 30, 1 vezes 3 dá 3, 2 zeros dá 300 vezes 2, 600. Portanto, podemos calcular a energia consumida pela lâmpada. Aí aqui eu tenho energia elétrica vai ser igual a potência vezes o intervalo de tempo. E substituo. Quanto vale a potência? 900 vezes o intervalo de tempo, 600. 9 vezes 6, 54. Quantos zeros temos aqui? 3. Terminei a questão? Não. Por quê? Tenho que sempre, quando achar em watt-hora, eu vou dividir tudo por 1000. Olha lá a resposta. Energia elétrica será igual a 54 kWh. Não esqueçam, se vier em watt-hora, eu divido tudo por 1000. Aí, continuando, né, nós estudamos, finalizando aqui a parte de eletrodinâmica, e estudamos aí a física moderna. Escolhi para vocês, nós temos aqui o efeito fotoelétrico. Quando uma radiação eletromagnética incide sobre a superfície de um metal, elétrons podem ser arrancados, como nós estamos vendo aqui nesta imagem.
é o efeito fotoelétrico. Os elétrons arrancados são chamados de fóton-elétrons. Aí você tem, ou seja, o efeito fotoelétrico é a emissão de elétrons de um material, geralmente metálico, quando ele é submetido à radiação eletromagnética. Esse efeito é um fenômeno pelo qual elétrons são arrancados de certas superfícies quando há incidência de luz sobre elas. Já o efeito fotoelétrico, percebam aí comigo que o efeito fotoelétrico é o que explica principalmente a emissão de elétrons quando uma superfície é atingida por certas frequências de luz. Para explicar esse efeito, foi necessário considerar a luz como fóton, natureza corpuscular. Aí você tem aqui, relembrando que o fenômeno é conhecido como o efeito fotoelétrico e só pode ser explicado satisfatoriamente invocando a natureza corpuscular da luz. E agora, temos um vídeo, uma animação sobre o efeito fotoelétrico. Vamos lá. O efeito fotoelétrico consiste na ejeção de elétrons de um material exposto a uma determinada frequência de radiação eletromagnética. Os pacotes de luz, chamados de fótons, transferem energia para os elétrons. Se essa quantidade de energia for maior do que a energia mínima necessária para se arrancar os elétrons, estes serão arrancados da superfície do material, formando uma corrente de fotoelétrons. Muito bem, pessoal. A nossa revisão 2 era esta revisão sobre tudo que envolvia aí na nossa unidade 3. Finalizo a nossa revisão. Até mais.